Olá, eu sou Eduardo Nascimento e eu vou falar aqui um pouquinho sobre o nado de costas. Bom, como vocês puderam ver já no vídeo, eu inicio dentro da piscina e como principal erro ali de início, logo na partida ali da borda da piscina, eu tenho dificuldade ali na flexão do meu quadril, tendo em vista ali que eu tenho uma hernia de disco, algo que intensifica esse exercício ali, esse movimento de propulsão da parede até a piscina. Logo após isso, podem observar ali no vídeo que os movimentos ali de ombro e de pernas, eles não estão ali coordenados e sendo executados da melhor forma, tendo em vista que o meu rosto ele não está ali realmente ali alinhado na horizontal e o meu rosto ele está muitas das vezes sendo totalmente imerso, algo que realmente gera uma sensação de apavoramento ali, que eu não consigo ter esse controle da respiração e das braçadas que me fazem propulsionar ali e me deslocar de um lado para o outro. Bom, sobre a virada, chegando na borda da piscina, os principais erros ali são a falta de propulsão no nado imerso, que eu não consigo ter ali a força adequada que me faça rotacionar ali imersamente e voltar nadando de costas. Bom, sobre os exercícios que vão ser feitos para amenizar os erros, eu vou começar falando um pouquinho sobre o início mesmo, que é muito necessário ali o principal trabalho ser feito fora da piscina mesmo, com exercícios ali que gerem flexibilidade e mobilidade, seja ela superior e inferior, tendo em vista que eu tenho muita dificuldade de mobilidade de ombro e de quadril. O educativo que vai ser feito ali de início, com os principais erros que aconteceram na piscina, no nado de costas, vão ser ali a saída, que vai ser exercícios de repetição mesmo, tendo em vista que eu não tenho essa noção de coordenação mesmo, por não ter feito repetidas vezes esse exercício de saída. Já sobre a coordenação de respiração e de braçadas, será feita ali a utilização de uma prancha que realmente ali flutue e facilite ali esse apoio para eu executar braçadas unilaterais de forma contínua, sem a utilização ali da propulsão das minhas pernas. Já sobre a propulsão das pernas, será feito o oposto. Será feito ali a utilização de uma prancha na parte superior, com os braços estendidos, utilizando a prancha ali sobre a sua cabeça e será feito ali a propulsão somente com o uso das pernas. Sou o aluno Ader Rodrigues e eu vou estar dando continuidade aqui na análise dos nados, tá? Então eu vou dar prosseguimento aqui na análise do nado de peito, certo? Vou começar ali dos membros superiores, baixando ali até os membros inferiores. Então eu vou começar a análise ali pela cabeça, certo? Eu vi que a minha cabeça subia muito ali para fora da água na hora que eu ia respirar. Isso fazia com que eu tivesse um arrasto muito grande ali, né? Então eu acabava tendo uma resistência na água por conta que eu elevava demais a cabeça para hora de respirar, né? Uns exercícios ali que eu pesquisei e eu vi que era simples e fácil, né, de fazer esse exercício para corrigir um pouco essa questão ali da respiração elevada demais, é o próprio exercício com a prancha, né? A boa e velha ali, a prancha ali vai estar à frente dos meus braços, né? E eu vou focar em simplesmente ali estar fazendo a respiração sem precisar elevar muito a cabeça, né? Só elevar o suficiente para que a boca ali fique fora da água para eu respirar, tá? Vou descer aqui agora para braçada. Eu vi que a minha braçada estava muito lateral, eu estava abrindo demais a braçada, né? E eu não estava fechando totalmente no peito. Então eu poderia fazer uma braçada um pouquinho mais curta e no final fazer com que a braçada finalizasse aqui no peito, né? Dando impulsão para o peito. Então começava, abria um pouco, fechava e terminava aqui de forma central, né? De forma que centralizasse no meu tronco ali, né? Para finalizar a braçada. Exercício que eu posso estar utilizando ali é o próprio exercício utilizando um macarrão, né?
ou aquelas boias de perna, né, para colocar entre as pernas ali, e eu vou focar ali em fazer simplesmente a abraçada, né? Não vou focar ali em fazer de forma rápida, né? Vou focar na qualidade da abraçada realmente ali. Então a gente pode estar usando tanto o macarrão, né, ou aquelas boias de perna ali para estar segurando entre as pernas, de forma que a gente foque simplesmente ali só na abraçada, né? Fazer uma abraçada mais eficiente. Continuando aqui, eu vou para as pernas agora. Eu vi que a minha pernada no final eu não estava fechando totalmente as pernas, então eu fazia o movimento de sapo ali, né, fechava, mas no final não fechava totalmente as pernas. Eu não dava aquele elástico, né, que tinha que dar no final, né? Eu simplesmente abria e fechava, não fechava totalmente, não dava aquele elástico. Então eu não conseguia ter tanta propulsão quanto eu poderia ter, né? Então, uma forma da gente treinar isso também é parecido com o primeiro exercício ali da respiração. Eu vou estar com uma apoia à frente ali, né? Uma prancha ou até mesmo um macarrão, né? E eu vou focar simplesmente na pernada, né? Eu vou estar fazendo a pernada ali, treinando a pernada até eu ver ali que aquele movimento está ficando mais eficiente, né? Então eu vou tentar ali abrir mais a perna e fechá-la com mais força no final e fechar totalmente, né? De forma que eu junte os pés no final, né? Fazendo com que eu faça um movimento mais correto ali, realmente para dar um elástico ali, para conseguir mais impulsão ali debaixo da água. Vamos para o quadril. Eu vi que meu quadril também estava afundando muito na água, né? Na hora que eu ia, principalmente na hora que eu ia levantar para respirar, né? Justamente que eu estava realmente tirando muito a cabeça fora da água, o meu quadril afundava muito. Então, um exercício ali que eu posso estar utilizando ali para melhorar essa questão do quadril é tanto o exercício de prancha à frente ali, né? Focando ali em tentar deixar o corpo mais na horizontal possível. Eu também vi que é possível a gente estar utilizando o snorkel, né? Eu não tive a oportunidade de usar isso nas aulas, mas eu vi que também é bem interessante com a utilização do snorkel, né? A gente não vai precisar se preocupar com a questão da respiração, então a gente pode ficar o tempo todo ali, né? Com a cabeça dentro da água, respirando através do snorkel ali, e a gente vai conseguir focar bem ali, né? Na questão do equilíbrio do corpo. Então a gente consegue focar bem no nado, fazer com que o corpo fique mais na horizontal possível. Como a gente não vai estar preocupado com a respiração, a gente consegue se preocupar apenas nisso, né? Em focar ali na questão realmente do equilíbrio do corpo e manter ele mais na horizontal possível. Esse exercício do snorkel é bom que a gente consegue englobar tudo, né? Eu consigo trabalhar a braçada, a perna e o quadril com ele, né? Só não vou estar trabalhando a questão da respiração, mas é um exercício bem completo. E eu também vi aqui, eu notei que a minha coordenação estava um pouco junto demais. O que eu quero dizer com isso, né? A minha execução da braçada e da pernada estava junto praticamente, né? Eu tava dando pouco intervalo entre a pernada e a braçada. Acho que eu estava fazendo muito rápido, né, o nado, e eu perdi qualidade nisso. Então eu posso fazer um pouco mais devagar o nado ali e focar mais em primeiro finalizar a pernada e depois começar a braçada, né? De forma que os dois não fiquem juntos, né? De forma que eu consiga isolar um pouquinho mais e aproveitar mais o impulso que cada um me fornece ali no nado, certo? E a minha análise do nado peito foi isso. Olá, me chamo Felipe Manuel. Vou dar continuidade no trabalho, vou falar um pouquinho sobre o nado borboleta, analisando bem ali o nado borboleta, que foi eu mesmo que fiz. Dá para perceber que o movimento tem apenas as pernas. Qual é o erro? Faz a ondulação somente com as pernas, sem envolver o tronco. Segundo erro foi levantar demais a cabeça para respirar, forçando mais a cervical. Isso às vezes pode dar uma prejudicadinha. E aí o terceiro erro foi a abraçada muito aberta, que os braços saem muito para o lado e aumentando o esforço. O quarto erro foi a falta de sincronização entre os braços e as pernas. O erro, a abraçada e as pernadas acontecem em momentos errados, não tem sincronia, que seria uma pernada na entrada dos braços na água e a segunda pernada durante a recuperação dos braços. E o quinto erro foi o excesso de força, que foi tentar nadar rápido desde o início, causando fadiga precoce. Sexto erro foi joelhos dobrando demais, querendo sair uma pernada de crawl, não a pernada das duas juntas, que seria o nado golfinho. E 7, a recuperação dos braços muito baixas. Os braços arrastam na água durante a recuperação. E aí alguns exercícios que eu coloquei aqui que poderiam ser para educativos, para fazer
o aluno não cometer mais esses erros seria a ondulação golfinho, segurando a prancha, uma que o professor passou com a gente no lado borboleta, que era a gente segurando uma pranchinha na frente e tentando fazer ondulação com as pernas. A pernada borboleta com os braços estendidos, também segurando uma bolinha, colocando na frente e tentando fazer a pernada borboleta. E também tentando fazer aquela ondulação de 2 pernadas e uma abraçada, ou até mais, 4 pernadas e uma abraçada, até você conseguir fazer a sincronia entre as pernadas e a abraçada. E depois, para facilitar também as pernadas, tentar fazer a borboleta com nadadeira, que a nadadeira ela vai te auxiliar mais na questão do nado com a ondulação, do nado golfinho. Falando um pouquinho agora sobre a virada. A virada do nado borboleta seria aquela virada lateral, que é onde você vai chegar, quando você sentir que está chegando a mão na borda da piscina, eu boto a mão, coloco meus pés, viro lateral e me posiciono para trás. Ali, quando eu vou fazer a virada, eu faço a virada que é a do nado crawl. Eu chego e dou a carambela, mas essa seria totalmente errada. Na hora eu não prestei atenção e acabei fazendo, mas a verdadeira seria a lateral, né? Bom, vamos lá, eu sou o Alexandro e irei falar sobre o nado de crawl, né, as correções, o que foi observado de errado, né, o que poderia melhorar. Bom, como vocês podem ver, né, eu que estou nadando e o que foi observado, né, eu fiquei com a cabeça muito alta em alguns momentos, né, que a cabeça saía um pouco mais d'água do que o necessário, e isso causa problema, como faz o quadril afundar e gastar mais energia, que realmente, eu nadando aí eu percebi que eu ficava mais cansado. E correção para isso seria girar a cabeça para o lado, junto com o tronco, manter um olho dentro da água e outro fora e evitar levantar a cabeça para frente, que como vocês podem ver, eu levantava a cabeça para frente, só que tem que ser pouco para o lado. E exercício educativo, né, para eu aprimorar e melhorar isso, seria crawl unilateral, respirando somente para um lado, nado com prancha e respiração lateral. E também o que for observado, o cotovelo poderia ficar um pouco mais alto na hora da puxada, né? De puxar a mão para trás, que eu fiquei muito baixo o cotovelo, né? Que dá pra ver que em algumas braçadas o braço entra numa fase de puxar com o cotovelo muito baixo. Isso acaba causando menor área de propulsão e menor eficiência do movimento, como podemos ver, né? Não nado muito bem crawl. E a correção para isso seria manter o cotovelo mais alto que a mão durante a puxada e fazer a chamada pegada da água. E exercício educativo para isso, para melhorar, né, seria crawl com pull ball. E meio que podemos observar aqui que a rotação do tronco, que foi observado, né, existe uma rotação de tronco ali, só que ela poderia ter sido mais ampla, vamos dizer assim, né, que isso acaba causando problema, menor alcance da braçada e respiração mais difícil. E a correção disso seria girar aproximadamente 30 graus ou a 45 graus para cada lado e deixar o ombro acompanhar a rotação. E exercício educativo para isso, para melhorar, seria crawl com o braço e crawl lateral. E também observei que a pernada não foi muito, nossa, aquela pernada, né? Ela poderia ser mais consistente, vamos dizer assim, e o problema, né, da pernada, ela dá menor estabilização, né? Eu não diria aquela pernada constante, vamos dizer. E a correção para melhorar ter uma pernada mais eficaz seria movimento iniciado pelo quadril, joelhos levemente flexionados, que eu não estava muito, né? E pés relaxados. E exercício educativo para melhorar isso seria pernada com prancha e pernada lateral. Agora vamos falar sobre a virada, né? Que eu fiz o crawl. Bom, eu fiz a cambalhota muito longe da parede, né? Como vocês podem ver, saiu bem torto. E a correção disso seria conte o número de braçadas até a parede, que o professor falou isso, mas não saiu muito bem ali. E também iniciar a cambalhota aproximadamente uma distância de um braço da borda. Também não coloquei os pés muito apoiados, né? Que foi observado. Ficou bem ruim, um impulso fraco e perde a velocidade na saída da virada, né? E a correção disso seria posiciona os pés na largura dos ombros e apoia toda a planta dos pés na parede, que não foi que eu fiz muito, ele saiu bem torto, né?
E também que foi observado é levantar a cabeça muito cedo. Eu acho que eu levantei muito a cabeça muito cedo, né? Porque acho que eu fiquei com medo de não conseguir fazer a cambalhota certo. E a correção disso seria manter a cabeça alinhada entre os braços após o impulso, olhe para o fundo da piscina, não para a frente, que realmente estava olhando muito para frente, com medo, e comece a primeira abraçada antes de levantar a cabeça para respirar. E seria isso, né, as minhas correções.